Amém. Eu tinha duas hoje, é o culto da família. Então, como eu já havia prometido, no culto da família eu trago uma palavra voltada para o relacionamento conjugal ou relacionamento familiar. E hoje eu trouxe duas palavras, fiquei aqui dividido em qual eu pregaria, né? Mas eu vou pregar sobre algo que eu já tinha dito que iria pregar, estava prometido. Então vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Essa palavra ela se repete em Mateus 19:5, Marcos 10:8 e carta de Paulo aos Efésios 5:31, ou seja, 4 vezes na Bíblia nessa palavra encontrada, mas eu estou aqui em Gênesis 2:24. Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje eu já pincelei em algumas pregações, mas hoje eu vou trazer uma visão mais abrangente, né, de tudo isso. Alguns... se tiver, acho que os jovens subiram, mas se tiver alguém não casado aqui, vai estar ouvindo pérolas, para a sua vida de casado mais tarde, que você guarde essas pérolas que vão ser muito, muito usadas. Então, Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não vamos abrir aqui, mas em Mateus 19:5 tem a mesma palavra, Marcos capítulo 10, versículo 8, também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, também a mesma palavra. Então, é uma afirmação que está no Antigo Testamento e assim também confirmada no Novo Testamento, O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. O grande desafio de ser uma só carne, irmãos, são as diferenças. Eu já falei até sobre algumas aqui, e a gente precisa entender, e o que eu vou pregar aqui hoje é uma síntese de tantos problemas que vem a gabinete, do relacionamento conjugal entre pais e filhos também. Então eu fiz uma síntese dos maiores problemas, que chegam em gabinete na igreja, e os maiores problemas que na caminhada com casais ao longo da minha vida, eu e a Mirna, a gente tem visto como os maiores problemas, e que às vezes é por pura falta de conhecimento, por não entender, o casal acaba brigando. Então o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite, algo que tem impedido às vezes de que o casal ele se torne uma só carne, porque ser uma só carne é um processo, Nós, quando casamos diante do altar, não existe ali Shazam, e você já está pronto para o casamento e ela também não. Isso vai acontecendo ao longo da vida, a experiência de um com o outro, aumenta só um pouquinho, não estou ouvindo, a experiência de um com o outro vai fazendo com que essa visão de uma só carne, ela vá acontecendo. Como é que a visão de uma só carne acontece? Quando os dois vivem numa unidade tão grande, que já não são mais dois, são um só. E isso é possível, mas não é da noite para o dia, isso vai acontecendo com a ajuda de Deus. No final a gente vai ver isso. Mas uma das coisas, irmãos, que tem sido causa de conflito entre os casais, e é disso que eu vou tratar nessa noite, trazer pontos para a gente, ferramentas para a gente ter na mão, para evitar às vezes conflitos desnecessários. Acreditem, irmãos, muitos casais têm brigado, discutido, apontando defeito no outro que na verdade nem é um defeito. A gente precisa conhecer melhor as características do homem e da mulher para a gente entender que tem coisas que não são defeitos, são diferenças. O homem e a mulher são completamente diferentes, só Deus mesmo para conseguir fazer que os dois sejam uma só carne. Por isso que sem Deus é impossível ser uma só carne, porque são dois seres totalmente diferentes, mas que podem viver junto, porque essa diferença não é para gerar conflito, mas é para se completar. A mulher tem algumas áreas que ela é muito melhor do que o homem, então ela vai completar essa deficiência do homem, e o homem tem áreas que ele é muito melhor do que a mulher, que vai completar essas áreas no relacionamento onde a mulher tem uma deficiência maior. Então eu vou trazer aqui algumas diferenças que têm sido causa de conflitos em relacionamentos, e que as pessoas precisam entender que não é um defeito, é uma característica diferente e a necessidade dessa diferença entre eles. A primeira delas
que a gente precisa entender é que o homem, por sua natureza, o homem ele é superficial. A mulher não é. A mulher, ela é detalhista. E isso muitas vezes é causa de conflito entre marido e mulher, às vezes até entre irmãos, porque a mulher, ela vê tudo com detalhes, o homem não tem essa capacidade. Se você for em uma festa, você vai reparar um exemplo para você entender isso claramente. Se você for numa festa, a mulher sai de lá, ela sabe a cor do vestido de todas as outras, o tamanho, o cabelo, como é que vai te relatar tudinho. Porque a visão da mulher é detalhista, sem que ela seja fofoqueira, ela tem esse dom, ela olha e percebe os detalhes. O homem, se você perguntar a cor do sofá que ele ficou assentado a festa toda, ele não vai saber responder, porque o homem ele não se prende a detalhes. Por isso, minha irmã, quando você tirar 2 dedos da sua franja, o seu marido não perceber, não briga com ele. O homem não tem visão detalhista, o homem não enxerga com detalhes. A visão do homem ela é superficial, a da mulher é detalhista. Então entenda, não é um defeito do seu marido, é uma característica diferente, né? Uma vez eu brinquei até com a minha esposa, eu falei, você não me ama mais. Ela, por quê? Eu cortei meu cabelo e você não percebeu. Aí ela ficou rindo, eu falei, não é isso que você faz comigo? Mas é diferente, irmão, não é defeito, ambos são diferentes. Uma outra diferença que muitas vezes gera conflito no casal, a mulher ela tem uma memória gigantesca, o homem não tem, porque a mulher ela tem um registro emocional das coisas. O homem, por ser superficial, ele não tem facilidade de guardar as coisas, porque a visão dele é superficial. A mulher, como registra com sentimento, ela bota muito sentimento nas coisas, fica muito mais registrado para ela do que para ele. Então, é muito comum o homem não lembrar a data de aniversário, e a mulher tem uma facilidade de lembrar a data de aniversário de todo mundo. Então a minha esposa, já sabendo que isso não é um defeito, é uma diferença entre o homem e a mulher, ela me ajuda. Hoje é aniversário do seu primo, hoje é aniversário de fulano, e aí eu vou lá, dou parabéns, mas ela me ajuda. A gente precisa se completar nas nossas deficiências. Então, nunca ao discutir com a sua esposa, vá de desenterrar defunto, porque você vai perder feio. Porque a mulher vai relembrar coisas de 10 anos atrás, vir com uma metralhadora de fatos em cima de você, e você vai ser destruído, não vai ter argumentos, porque a mulher registra tudo com detalhe, tudo fica na mente dela, ela tem uma capacidade de guardar as coisas que o homem não tem. E essa, irmãos, é uma diferença que gera conflitos. Às vezes a mulher vem se queixar, ele se esqueceu, né? Às vezes o homem chega em casa, coitado, vê aquela mesa bonita, toda arrumada, fala, vem alguém jantar aqui. Aí vai tomar banho, quando sai do banheiro está uma mulher chorando na cozinha. Aí ele começa, casamento não é hoje, data de namoro não é hoje, fica desesperado, não lembra de nada e tem que ir lá abordar a mulher. Querida, o que você está chorando? Hoje está fazendo 5 anos do nosso primeiro beijo e você não lembrou. A mulher lembra de tudo, meu amigo, você não lembra. Então, mulheres, tenham paciência, é diferente a característica um do outro. Por isso eu recomendo, as mulheres tapem os ouvidos, recomendo aos homens que tenham um presentinho guardado. Não deixa muito escondido que elas vão achar. Guarda, e no momento desse, quem disse que eu esqueci? Está aqui, você vai lá e dá ela, depois compra outra e bota lá para uma outra eventualidade. Mas isso, irmãos, tem sido causa de conflito, sim, porque as pessoas não entendem que isso não é defeito, é uma diferença. Mas nós podemos ser uma só carne ainda assim, porque um vai ajudar o outro. Outra diferença, o homem, prioriza as realizações e as mulheres priorizam a relação. O homem, para estar de bem com a vida, ele tem que ter uma meta a ser alcançada na sua vida. A mulher não, ela precisa ter bons relacionamentos. A mulher, para estar de bem com a vida, os relacionamentos dela têm que estar satisfatórios. O homem não. Ele precisa de metas para mover a vida dele. Alcançou aquela meta, ele tem que estabelecer outra. Isso é muito nítido quando você passa da época de namoro para o casamento. Isso dá tanto conflito. Porque quando o homem ainda não casou, qual é o alvo que ele tem na vida dele? A conquista para o casamento. Então ele vai abrir a porta do carro para a mulher entrar, vai mandar flores quase todo dia, cartãozinho. Depois que casar, o homem precisa de quê? De um novo objetivo.
Mas a mulher não, ela ainda está vivendo no relacionamento, porque ela depende de bons relacionamentos, então ela quer que o relacionamento continue como no namoro. Aí vem aquelas brigas, né? Poxa, antes de casar ele abria a porta do carro, primeira semana do casamento ele já abriu do lado de dentro, semana passada ele arrancou com o carro e me esqueceu na calçada. Aquela queixa que toda mulher faz de que o relacionamento de casado não é igual ao de namoro, mas é essa a diferença. O homem ele é movido por alvos a ser alcançados e a mulher ela se prende nos relacionamentos. A mulher, para estar bem, ela precisa estar se relacionando bem. Um outro assunto, né, outra diferença, o homem é movido por reconhecimento e a mulher por carinho. Essa é uma outra diferença que dá muita briga. Você quer que o seu marido faça alguma coisa na sua casa? Reconheça. Diga, querido, eu preciso que faça isso, mas só você para fazer isso. Ninguém, eu não tenho como fazer, só você mesmo. Você quer ver algo que me deixava doente? Eu passava o dia inteiro de volta do carro, lavava, botava silicone, o carro ficava lindo. Aí eu chamava a Mirna, vem olhar. Ela, tá, ficou legal, e entra. Aquilo me matava, porque o que te move é reconhecimento. Eu queria que ela chegasse, puxa vida, mas ficou bonito. E a mulher, carinho. Você quer que a sua mulher faça algo satisfeito? Seja carinhoso com a sua esposa. Você pode encher a sua casa de tecnologia, mas se não der carinho, ela não vai estar satisfeita. Agora, se tiver carinho, pode ser até um tanque sem máquina de lavar, que ela vai estar cantando lá no tanque feliz da vida. Porque o que move a mulher é o carinho. O homem é movido por reconhecimento. Quer que o homem faça alguma coisa, reconheça o que ele faz. Então, isso é uma diferença que muitas vezes causa conflito, porque o homem ele faz as coisas, espera pelo menos que a mulher perceba o que ele fez e ela não fala nada, não elogia, não faz nada, e isso desestimula o homem, deixa ele desmotivado. E a mulher, por outro lado, precisa de carinho, ela precisa ser motivada através do carinho, e essa é uma diferença que causa conflitos, né? Uma outra diferença, e essa eu já tratei aqui, o homem, quando está com problemas, ele precisa se calar. A mulher precisa falar. A mulher, quanto maior o problema, mais ela fala, e fala, e fala, e tem que falar. Se a mulher tiver qualquer problema, ela tem que falar. Você não tem como conter uma mulher com problema, ela precisa falar. O homem é o contrário. O homem, quando está com problema, ele não quer falar com ninguém, ele quer ficar na dele. E isso muitas vezes é conflito, porque a mulher não se conforma que o homem fique calado se estiver com problema. Ele tem que falar, porque ela é assim. Como é que ele é diferente? Não pode. Ele tem que falar. E a sua esposa, quando tiver com problema, você tem que ouvir. Existe uma estatística, né, já falei aqui, que foi levantada, que a mulher, para se sentir bem, tem que falar 6.000 palavras por dia. O homem, 3.000. Quer dizer, se você, por exemplo, trabalha fora, sua mulher está em casa, ela vai estar com as 6.000 palavras te esperando quando você chegar, e você tem que ouvir. A mulher, se ela tiver com um problema, pior ainda, aí que ela tem que falar mais. E não conta aquelas palavras que ela disser e você não estiver olhando para ela, essas não contam. A mulher, quando está falando, ela quer que você esteja dando atenção, olhando para ela. Não adianta você estar fazendo alguma coisa, tá. Não vale isso, a mulher não fica, ela quer que você pare, olhe para ela e escuta. É uma diferença que tem causado conflito entre os casais por não entenderem, porque o homem, ele precisa, e a mulher não se conforma, bate na porta, fala o que você tem e perturba o coitado o dia inteiro, porque se ele está com um problema, ele tem que falar, porque é assim que eu faço, mas é diferente, minhas irmãs, e isso é um motivo de conflito também que precisa ser observado. Uma outra coisa diferente, o homem foi criado com carrinhos e mulher com bonecas, né? Infelizmente, né, não se criam mais meninas hoje com fogãozinho, né, e casam sem saber cozinhar. Mas o homem foi criado com um carrinho. O homem, de modo geral, brasileiro, ama carro, né? Com algumas exceções, mas a grande maioria ama. E às vezes a mulher fica agoniada quando o marido perde ali mais da metade do dia de volta do carro dele, né? Alisando, polindo. Tem mulher que fica chateada, você dá mais atenção a esse carro do que a mim, você ama mais esse carro do que a mim, mas o homem foi criado desde pequenininho gostando de carro. O homem foi criado assim, os brinquedos que ele ganhava, hoje é diferente, né? Hoje tem a internet aí, a coisa está mudando, mas na minha geração ainda foi assim. Como a mulher foi criada com bonecas, por isso que o guarda-roupa da sua mulher é 4 vezes maior do que o seu,
porque ela foi criada com bonecas cheias de roupinha. Então você vai viver aquela realidade. Chega o dia do casamento, a mulher tem guarda-roupa de 4 portas, igual lá em casa. A mulher tem 3 portas, você tem uma só. Chegou o dia do casamento, você bota a mão lá, tira a sua roupa sem problema. Ela abre as 3 portas, bota a mão na cabeça e diz que não tem roupa para ir ao casamento. Que foi criado com bonecas. A realidade da mulher é outra. E tem outro detalhe. A mulher, por ter uma mente, uma capacidade, né, de guardar tão grande, ela sabe que a amiga vai lembrar do vestido se ela repetir. Então, na verdade, ela nem está se vestindo para o marido, porque ele sequer vai acho que dar conta que ela já usou aquilo ou não. Eu já falei para minha esposa, que vestido lindo, é novo, ela não é a 3ª vez que eu uso. Já aconteceu, porque o homem tem essa dificuldade. A nossa visão é superficial, a gente não se atém em detalhes, mas a mulher se atém. Então, a mulher, na verdade, até se veste mais por causa da amiga, né, do que propriamente do marido, porque ela sabe que vão lembrar. A outra vai olhar, ela estava com esse vestido no dia tal, na festa tal, e vai lembrar porque lembra. Então, a coleção de roupas da mulher é muito maior, né? Uma outra diferença, o homem tem muita dificuldade com a área sentimental, a mulher não. Pela mulher priorizar relacionamentos, a mulher ela lida muito bem com esse negócio de sentimento, o homem não consegue. Às vezes a mulher reclama, e quantas reclamações a gente recebe em gabinete, que a mulher é tão carinhosa, mas o cara, não, pô, não é carinhoso comigo, mas, irmão, o homem tem uma dificuldade muito grande com isso, muito grande. O homem não lida bem com sentimento, por quê? É uma área que ele sabe que ele apanha da mulher longe, porque a mulher lida muito bem com sentimento. A mulher sabe lidar com sentimento, com amor, o homem tem muita dificuldade em lidar com isso. E a gente vem também de uma criação no Brasil ainda muito machista, né, que está mudando. Mas o homem tem muita dificuldade com essa área, não é fácil. O homem não tem habilidade para tratar a parte de sentimentos. Isso tem sido uma queixa muito grande, mas que é uma diferença, né? E qual a importância de eu estar falando dessas diferenças? Para você, a partir de hoje, em vez de brigar, você aprender a lidar com isso. Sabia, não, essa é uma deficiência. Então, eu que não tenho essa deficiência, posso estar complementando, posso estar ajudando. Outra diferença, né? Essa é uma diferença básica, né? A mulher tem TPM, o homem não, né? Como a sigla diz, está precisando matar. O dia que a mulher está com TPM, você é culpado, antes de acordar, você já é culpado de tudo que está acontecendo. Você ainda está dormindo, se ela quebrou a unha, você é o culpado. Se o feijão queimou, você é o culpado, sem você saber, porque ela tem que descarregar em alguém, né? Algumas mais, outras menos, mas é uma coisa que o homem desconhece totalmente. Então, a recomendação para os homens, e creiam, tem casais que brigam muito nessa fase, porque o homem não tem sabedoria para tratar isso. Sabe qual a recomendação para o homem nesse dia? Fica bem longe. É a recomendação. Minha esposa ainda tem a bondade de avisar, olha, hoje eu já sei, fico de longe. Que tem homem que não se conforma, está com essa cara por quê? O que eu fiz? Aí fica cutucando. É o mesmo que você chegar com palha no fogo para ver se incendeia. Vai incendiar. Então, se for isso, não fica perguntando, porque não é com você. Embora você vai levar a culpa no final, não tenha dúvida. Mas isso vai passar. A grande verdade, irmãos, é que não há culpados. Nós somos diferentes e Deus nos criou diferentes para a gente se complementar. Então a gente precisa saber disso para a gente saber lidar um com o outro. Ao invés de brigar, nos ajudar nas nossas diferenças, né? Uma outra área que eu quero tocar nessa noite é a educação de filhos, né? Tem sido um grande problema também entre os casais. A educação de filhos, irmãos, é uma tarefa do casal, não é só de um, né? A gente tem visto hoje que a educação de filhos, com algumas exceções, tem pesado muito mais para a mulher do que para o homem. E ainda tem aqueles homens, quando o filho faz algo bem feito, fala para todo mundo, olha lá o que meu filho fez. Te contei o que meu filho fez ontem? Aí quando ele faz uma lambança, ele chega para a mulher, olha lá o que o teu filho fez. Aí já não é mais dele, né? Só é dele quando está fazendo coisa boa. Mas a verdade é que a educação dos filhos é responsabilidade dos dois. Mesmo que o homem trabalhe fora, a mulher esteja em casa, quando ele chegar, ele tem que estar atento aos filhos, à educação dos filhos. Não jogar somente sobre as costas da mãe essa responsabilidade, ou vice-versa, que há casos também que é o contrário.
A educação de filhos requer investimento não só financeiro, né? Eu tenho visto muitos pais que quando decidem, muitos casais que quando decidem ter filhos, vão avaliar só sobre a questão financeira. Vamos ver só se está na hora. Aí avalia lá se tem condições financeiras de ter um filho, então vamos ter. Mas esquece que o investimento não é só financeiro, é um investimento da nossa vida também. Porque filho não é alguém que você só dá comida e água e está bom. A gente tem que dar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa dedicação. Então, ao pensarmos em termos um filho, a gente tem que avaliar se nós estamos prontos também para dar a nossa vida, porque vai exigir de nós doação, tempo, dedicação. Então, isso precisa ser avaliado, e eu vejo que os casais, na maioria das vezes, avaliam mais pelo lado financeiro do que propriamente pela sua condição de vida, de dar atenção à família e os filhos. Não cabe aos avós decidir o momento de gerar e educar filhos, né? Principalmente casal novo, vem logo aquela família, e aí, quando é que vem o neném? Aquela cobrança, né? Mal casou, já está a família cobrando. Quem decide isso é os pais que sabem a hora certa, né? Avô então adora, cadê meu neto? Eu quero ter um neto. Quem tem que decidir isso é o casal, saber o momento certo, de acordo com a sua realidade financeira, como eu falei aqui, de acordo com a sua disponibilidade para cuidar, decidir isso, não ceder à pressão de família, né? Eu lembro de uma história, né, que eu nem sei se isso foi real, foi piada, mas de uma menina que era a última solteira, e a tia dela, uma tia já coroa, ficava atrás dela. Você é a próxima, né? Todo casamento ela escutava isso, a tia. E aí, a próxima é você, né? Aí a forra dela foi no enterro, morreu a irmã dela, e aí, a próxima é você, né? Nunca mais ela cobrou isso dela, deixou ela de lado. Porque cabe ao casal decidir a hora de ter filho e como educá-los, né? Outro ponto, a boa educação gera independência, né? Se a gente tem filhos, a gente tem que preparar os filhos para a vida. A gente não pode estabelecer uma educação onde o nosso amor seja manifestado só no cuidar. Então, há pessoas que acham que amar os filhos é você fazer tudo para eles, não deixar eles fazer nada, não ter responsabilidades, não ter atributos dentro da sua casa para fazer, não estabelecer tarefas. Acham que você amar é dar tudo na mãozinha, fazer tudo, mas você tem que criar independência. Porque os nossos filhos não são para nós, eles são para a vida. Como eles vão estar quando forem casar? Estão prontos para assumir o seu papel como pai de família, como esposa? Nós estamos preparando para isso? Porque a gente escuta muito isso. Ai, pastor, eu tenho orado para Deus me dar uma nora, dar uma esposa muito boa para o meu filho, ou para Deus dar um marido muito bom para a minha filha. Tá, mas e o marido que você está dando e a esposa que você está dando? É bom também? É boa também? Está realmente preparado para assumir o papel? Foi criado de forma a estar em plenas condições de assumir essa responsabilidade? E nem sempre é assim. Então a gente precisa repensar isso. Autoridade também é amor, né? As pessoas hoje, a gente vive numa realidade hoje de uma carência de autoridade muito grande nas famílias. E o reflexo disso está nas escolas, né? Quem trabalha na área educacional sabe disso. Não há mais autoridade dentro dos lares. Eu já disse isso aqui, vou repetir, que um pastor psicólogo disse, olha, nós somos a última geração que obedeceu os pais e a primeira que obedece os filhos. Hoje a gente tem visto famílias onde os pais estão obedecendo aos filhos. Mas exercer autoridade é um ato de amor, porque o filho precisa aprender o que é se submeter a uma autoridade, porque no mundo ele vai estar de alguma forma submetido a autoridades. E, amados irmãos, quem não aprende a lidar com a autoridade dentro da sua casa, pode ter problemas muito sérios quando sair para a vida. E a gente tem visto isso. Então, cabe a nós criar liberdade, né? Ou seja, a gente educar para criar independência. A independência, ela vem pelo estabelecer responsabilidades e ensinar a fazer as coisas, a não depender tanto de nós. Não vai quebrar a mão de um filho, de uma filha, lavar uma louça, limpar uma casa, arrumar seu quarto. Não vai quebrar a mão, você vai estar só ensinando para se daqui a amanhã ele precisar, ele saber fazer. E isso é um ato de amor. Embora ele fique emburrado, chateado, mas você vai estar amando seu filho fazendo isso, e ele vai entender lá na frente,
quando ele precisar de tudo que você ensinou. A educação, ela vem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Não se engane, né? Os filhos estão sempre de olho nos pais, 24 horas observando. Então não adianta você ensinar aquilo que você não faz. Então, muito mais eficaz do que o que a gente fala, do que a gente ensina, é aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. Se nós somos cristãos e queremos educar o nosso filho na fé, a gente tem que dar testemunho primeiramente com a nossa vida e depois com o que a gente fala. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A autoridade exercida sobre o filho, ela tem que ser em comum acordo, né? Sempre que você for corrigir um filho, ou sempre que você for tratar de algum assunto com o filho, converse o marido e a mulher primeiro, esteja em comum acordo naquilo que vocês vão falar. Porque quando não há acordo, um tira a autoridade do outro, e o filho sabe usar isso muito bem. Ele vai usar aquele que tirou a autoridade, que ficou do lado dele, para conseguir fazer aquilo que ele quer fazer. Então a educação eficaz, ela compreende que tudo que foi ensinado, tudo que foi exigido, seja em comum acordo entre os dois, para que um não desautorize o outro. Então quando um falar, ele vai correr para o outro, não, perfeitamente, nós já conversamos, é isso mesmo, é o que ele falou. E acabou. E assim a gente vai evitar conflitos. E assim a gente vai estabelecer uma autoridade verdadeira dentro da nossa casa. Os nossos filhos, irmãos, devem viver de acordo com a nossa realidade financeira. Às vezes, muitos pais acham que amar os filhos é dar aquilo que você não pode dar a eles. Claro, a gente sente, ama os filhos, quer dar o melhor para os nossos filhos. Mas, às vezes, as frustrações que a nossa condição financeira impõe, elas são necessárias para os nossos filhos aprenderem que nem sempre na vida deles eles vão ter tudo que eles querem ter. Eu aprendi desde pequeno que eu não podia ter tudo o que eu queria, porque meu pai não tinha condições de dar e nem minha mãe. E ele nunca foi além do que ele podia para nos dar. Ele falava, isso eu posso, isso eu não posso. E o que eu não podia, eu não tinha. Aprendi a lidar com isso. E detalhe, quando eu me tornei independente, eu tive que lidar com isso, porque eu não podia ter tudo o que eu queria. E muitas vezes a criança é educada tendo tudo o que ela quer. O pai se endivida, se desdobra, passa às vezes, deixa de ter ele e a esposa para dar o filho, e depois o filho, quando começa a viver uma vida independente, ele não se conforma em não ter aquilo que ele quer ter, porque ele sempre teve. E às vezes vão ser filhos desregrados financeiramente, que não consegue ter uma administração financeira sadia, porque tudo que ele deseja ter, ele tem que ter, porque sempre foi assim. Por que vai ser diferente agora? Eu nunca aprendi a não ter aquilo que eu quero ter. Então, não que você negue para ensinar, mas crie os filhos dentro da realidade financeira que você vive. Uma outra coisa, irmãos, que tem sido um problema muito sério nos tempos de hoje, a terceirização dos filhos. Muitos pais hoje chegam, olha, graças a Deus meu filho não me dá problema, eu ligo a televisão, o computador e fica lá o dia inteiro pronto, não tenho problemas. Você está terceirizando o seu filho. Como eu falei no início, se a gente tem filhos, a gente não vai só dar comida e bebida, mas a gente tem que dar o nosso tempo e a nossa dedicação. Quando a gente liga uma televisão para não ter que se ocupar com o filho durante o dia inteiro, isso é muito grave. Porque além dele não ter um pai e a mãe presente cuidando dele, ele vai estar se alimentando de coisas que não prestam, porque internet pode ser muito bom, mas também pode ser terrível. Televisão, na maioria das vezes, ensinam coisas que são muito diferentes dos valores cristãos e dos valores morais que a sociedade, de certa forma, ainda preza. Então, cuidado com a terceirização dos nossos filhos. Hoje a internet tem terceirizado os filhos. Eu já falei isso aqui, mas foi divulgado, né, na mídia uma situação de de um casal que tinha um filho apenas e o filho vivia no quarto, no computador. E os pais nunca se preocuparam em ver o que ele estava fazendo lá. Não, meu filho é uma bênção, ele não sai de casa, eu fico tranquila. Está sempre no quarto dele, lá no computador, até que um dia bateu na porta dela um policial, 2 policiais, porque ele estava acessando pornografia infantil. E ela, meu filho, estava. Não pense que a internet é uma área segura para os seus filhos, não é.
a gente precisa saber o que eles estão acessando e o que eles estão fazendo. Porque às vezes não é nem por maldade que ele fez aquilo, foi por falta de orientação. E saibam, né, que a pornografia infantil, basta você acessar que você é um criminoso. Basta você entrar e olhar, você pode ser rastreado e preso por 4 anos, só pelo fato de você ter olhado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não terceirizar os nossos filhos. Uma outra coisa, a educação dos filhos não pode anular a vida conjugal. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A paz, e ontem foi, de certa forma, foi ontem nós tivemos aqui o sábado que encerrou o Maio Mulher, e a psicóloga entrou nesse assunto. Nós temos que ter o cuidado de não anular a vida conjugal por causa de filhos. Tem casais que depois que têm filho, os dois vivem só para o filho e esquecem que eles são um casal e que precisam também viver a vida conjugal deles. Aí quando os filhos vão embora é aquele desespero, porque viveram uma vida em função deles e eles dois se tornaram tão distantes que já não conseguem mais conviver sem os filhos estar perto, porque anularam totalmente a sua vida por causa dos filhos. Então, o casal tem seus filhos, mas tem que ter um tempo para o casal, tem que sair os dois juntos, sempre que puder, tiver condição de deixar o filho com alguém, saia. Ah, não tenho dinheiro, vai comer uma pipoca ali, mas sai os dois. Outra coisa, momento de dormir, filho é na cama dele, não no meio do casal, nunca faça isso. A cama de casal é um lugar que não importa onde o casal andou durante o dia, mas naquele momento os dois vão estar juntos ali, para conversar, se abraçar, ter intimidade. A cama é de casal, não é de família. O nome já diz casal. Não faça isso, porque se você botar o filho ali, ele não vai querer sair, você vai ter sérios problemas. Vai ter sérios problemas. Aí a gente vai ver aquele casal, né, que quer ter uma noite de intimidade e o filho está ali. Ele espera dormir, pega ele como se estivesse pegando uma bomba, com cuidado para não explodir, leva por berço, né? Aí quando volta está a mulher dormindo, ou senão ele chora de novo e tem que voltar, e não consegue ter intimidade, não consegue sequer ter aqui, que não necessariamente vai ter intimidade toda noite, mas precisa ter esse momento junto, os dois, só os dois ali conversando, né? Cama de casal é para o casal, então é um outro cuidado que a gente tem que ter. A vida conjugal, ela é vital para os nossos filhos, principalmente criança pequena, né? Para criança pequena é terrível ver os pais brigando. É terrível. Porque ela, no seu pouco entendimento de criança, ela sabe, né, de uma forma instintiva, que ela depende, em todas as coisas, da família, do pai e da mãe. Ela tem esse conceito no coração dela, por pequeno que ela seja. Quando ela vê o pai e a mãe discutindo, a sensação que ela tem é que a segurança dela pode ir por água abaixo a qualquer momento, porque ela depende dos dois. Se acontecer alguma coisa, o que vai ser da minha vida? Isso é instintivo, a criança sente. E o reflexo disso, às vezes, são pessoas inseguras na sua vida, que se você, depois um psicólogo, for puxar o fio da meada, vai ver que veio de lá, de um relacionamento paterno instável, que trazia uma situação de insegurança para a criança, e ela carregou essa insegurança ao longo da sua vida. Não tinha autoconfiança para fazer nada. Então a gente precisa ter o cuidado, né, de resolver os nossos problemas sem que os nossos conflitos sejam colocados diante dos nossos filhos. Uma outra, né, área, né, que eu quero tratar nessa noite, né, com os irmãos, que tem sido também, às vezes, problemas, né, muito grandes entre casais, é a questão de parentes, né, familiares. Isso tem sido um problema também muito grande. A palavra diz, né, como nós lemos aqui hoje, né, deixará o homem, né, pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. É claro que o deixar pai e mãe não é abandonar. Não está falando em abandonar. Os nossos pais precisam de nós na sua velhice, como nós precisamos dele na nossa infância. Meu pai e minha mãe cuidaram de mim. Minha mãe até morrer precisou dos nossos cuidados. Meu pai agora está precisando dos nossos cuidados. Está num leito hospitalar, dependendo de mim e dos meus irmãos para cuidar. Então não é abandonar, mas a gente precisa entender que o elo, o cordão umbilical precisa ser cortado.
Precisamos cortar o cordão umbilical, por quê? Para que a família ela tenha a sua individualidade, que é fundamental. A gente não se afasta dos pais, dos nossos familiares, mas a gente preserva a nossa individualidade, ou seja, ninguém pode interferir na nossa maneira de viver e conduzir a nossa família. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque muitas vezes os pais, naquele afã de querer cuidar da sua filha ou filho que casou, acabam querendo interferir de tal forma na vida dos filhos que passa a determinar o que eles têm que fazer ou não. Houve uma situação lá em Mesquita, no casamento que o pastor Duarte fez, que ele pregou no casamento sobre isso, respeitar a individualidade do casal, porque ali nascia uma nova família. E depois do casamento, uma irmã veio, repreendeu ele, que não gostou da pregação dele, que ele não tinha que dizer aquilo. E depois ele foi averiguar, diz que era aquela mãe autoritária, que quer ter o controle de todo mundo, da família inteira. Ele entendeu por que ela não gostou da palavra, porque atingia ela. Mas a gente precisa entender que a nossa individualidade como família precisa ser preservada. Nunca fala mal do nosso cônjuge para os nossos familiares, porque você depois vai se entender com seu cônjuge, mas a imagem que você criou na sua família, dele ou dela, você não vai conseguir tirar mais, dificilmente você vai consertar. Aí depois você vai amargar isso. Puxa, foi um momento, agora está tudo bem, mas para a família, o seu cônjuge é exatamente aquilo que você falou quando você estava no momento de crise. Uma outra coisa, nunca leve os problemas do casal para a família. Raras exceções, se precisar de um conselho, nunca leve para a família, resolva entre vocês, a não ser que vocês precisem de um conselho para fazer isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender, quando nós casamos, não é os seus familiares e os meus familiares, são os nossos familiares. Os dois têm que olhar para os familiares de um e de outro como se fosse todos os meus familiares e o da minha esposa hoje são todos meus familiares, e a minha esposa enxerga da mesma forma. Não é a minha família e a sua família. A sua família não é nossa. Agora a família dele e dela é nossa, é tanto minha quanto da minha esposa, tanto da minha esposa quanto minha. Então a gente tem que ter um olhar igual para tanto a família de um lado quanto a família do outro. Olhar e tratar da mesma forma, não tratar de forma diferente. É claro que a gente não tem afinidade com todo mundo, às vezes a gente tem uma dificuldade, mas a gente tem que tratar igualmente os dois lados. Não pode haver dois pesos e duas medidas. A gente precisa ter que ter esse cuidado. Uma outra coisa também, sempre que houver algum problema, por exemplo, se a minha família está criando um problema para dentro da minha casa, quem tem que resolver sou eu, não é a minha esposa. A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Se a minha família, meu irmão, minha irmã, está se conduzindo de uma forma que está interferindo na minha família, para mim e para minha esposa, se a minha esposa for tratar isso e houver um conflito, esse conflito vai se arrastar para o resto da vida. Mas se eu for tratar com a minha família, ainda que haja um conflito, amanhã passou, porque são meus irmãos, não fica mágoa. A gente vai resolver ali, pode ter um desgaste na hora, mas vai ficar tudo bem. Mas se for a minha esposa que vai criar um conflito, isso vai se arrastar para toda a vida. A gente tem que ter a sabedoria. Olha, falar para o seu cônjuge, a sua família que está causando esse problema, então vai lá e resolva, me deixa fora disso. Porque se eu falar, isso não vai se apagar, mas se você falar, amanhã está tudo bem, e vice-versa. A gente precisa ter esse cuidado. Às vezes, o nosso cônjuge tem aquele ímpeto de não tomar lá da cá, não guardar as coisas, e às vezes quer tomar a frente e resolver um problema que é da família do outro. E você vai criar um problema para você carregar a vida toda. Quando se você falasse, olha, resolve, é sua família, resolve isso. Vai resolver e o problema amanhã vai estar tudo bem. Pode chorar, brigar, mas depois fica tudo bem, porque é irmão, é pai e mãe, não vai ter problema. Mas se for um genro que fala um cunhado, aí a coisa vai ficar ruim para o resto da vida. A gente precisa ter essa sabedoria. E
Para finalizar, né, já são 6:15, falar sobre finanças também, que tem sido motivo de grande conflito, sobretudo agora, né? A gente vive esse tempo de crise. Quando a vida financeira está ruim, dificilmente o relacionamento tá tranquilo, né? Sempre afeta de alguma forma o relacionamento. Então, algumas recomendações aqui para a área financeira também, né? Se nós somos uma só carne, as decisões devem ser tomadas em conjunto. Eu já falei isso aqui em outro culto da família, eu falei isso, que a forma que eu gasto o meu dinheiro afeta diretamente a minha família. Aliás, até a forma que eu cuido da minha saúde vai afetar a minha família. Se eu ficar doente, toda a família vai sofrer. Se eu gastei mal o meu dinheiro, a família vai amargar o erro que eu cometi. Como também, se eu administrar bem o dinheiro, a família vai ser abençoada, porque a visão de uma só carne compreende justamente isso. Hoje não é mais eu, mas é nós. Então eu não consigo viver sem afetar o outro, porque agora não é um, mas são dois. Essa é uma visão de uma só carne. Eu não sou mais eu, agora é nós. O eu morreu para que exista o nós. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Não guardar segredo, né, sobre o que a gente ganha, né? Se a gente vive como uma só carne, nada de ter aquela rendazinha que a mulher não sabe, escondida, ou que o homem não sabe. Não, esse aqui eu vou botar nas despesas, mas esse aqui não precisa saber que eu tenho, esse aqui é o meu. Então, entre um casal que vive realmente, né, a perspectiva de uma só carne, a gente tem que ter tudo em comum, sim, e tem que ser jogo aberto. Não tem que esconder um do outro, né? E quando a gente toma decisão junto do que vai fazer com o dinheiro, a gente anda na mesma direção. Quando cada um cuida do seu, cada um vai para o lado e você não progride, você não cresce. Isso é um raciocínio até lógico, não vai crescer, né? Planejar o orçamento, né, da família a curto, médio e longo prazo. A gente precisa, do jeito que a gente está vivendo hoje, numa crise tão grande, a gente não pode agir mais por impulso. Não cabe mais, né, na vida familiar hoje, compras, atitudes por impulso ou por ansiedade. A gente tem que pensar muito bem hoje no que a gente vai gastar. Estamos vivendo um momento da gente gastar no que é prioridade de verdade. Mas a grande questão é que o conceito de prioridade hoje está muito errado, muito desviado. Hoje, se o seu celular não é mais o que todo mundo está usando, é uma prioridade você ter o mais moderno. Será que é? Né? Hoje o mundo está ensinando isso. Eu lembro que as gerações anteriores tinham orgulho, né, de botar a mão numa geladeira e falar: isso aqui veio do meu avô. Tinham orgulho em falar isso. Olha, eu tenho esse aparelho aqui, foi da minha mãe, mas falava isso com o olho brilhando, orgulhoso. Hoje em dia, se você comprou um celular e saiu um outro mais novo, você já nem atende, olha disfarçadamente, porque o seu não é a última geração. E a gente troca coisas dentro da nossa casa que estão funcionando perfeitamente, atendendo perfeitamente às nossas necessidades. A gente troca porque o mundo diz que aquilo não serve mais e deixa de lado verdadeiras prioridades na nossa vida, coisas que realmente a gente precisa. E a gente precisa ser cuidadoso com isso. Não deixe o mundo ditar para você o que você tem que usar. Estabeleça, você e sua esposa, as suas reais prioridades para a sua casa, para a sua família. O que realmente é prioridade dentro da nossa casa. Não deixe o mundo ditar, porque o mundo vai dizer a você que a sua televisão não é 4G, você precisa trocar. O seu celular não é 4G, você precisa trocar. E pouco importa se o seu carro está quebrado, se você está precisando de algo dentro da sua casa que está fazendo falta, porque o que você tem que importa é da porta para fora o que você está mostrando, não é o que você tem dentro de casa. Isso, irmãos, jogue isso por terra. Você, o esposo, o marido e a mulher que tem que estabelecer as suas prioridades, estabelecer dentro daquilo que a gente pode ter dentro da nossa casa. Sempre que possível, no nosso orçamento, guardar uma reserva para lazer. Gente, lazer não é extravagância e nem pecado, é necessidade. Se a gente tiver condições de separar um dinheirinho para ir a um cinema, para ir fazer, que não gaste muito, mas que você possa sair com a sua família, você não está jogando dinheiro fora e não está sendo extravagante. O lazer, ele é uma necessidade para a família. A gente precisa sair da rotina e sair junto como família para fazer alguma coisa junto. Isso é uma necessidade. A gente precisa fazer isso. Pastor, mas eu não tenho.
Sai de casa com a sua família, vai andar na praça. As praças hoje são tão movimentadas, come uma pipoca, anda na praça, dá uma volta, mas sai junto com a família. Você vai ver o bem que vai fazer para a sua família isso. Almoçar junto, sentar à mesa. Se você pode no domingo almoçar no mesmo horário, sentar na mesa junto, faça isso. Um momento que um vai estar olhando para o outro e conversando. Talvez você nem tenha essa oportunidade no resto do dia. Se um cônjuge está passando dificuldade financeira, os dois têm que estar. Se um está bem financeiramente, os dois têm que estar. Eu não consigo enxergar um casal cristão, uma só carne, em que um está com dinheiro sobrando para fazer isso ou aquilo e o outro está numa penúria danada, sem dinheiro para nada. Então a gente vê que tem algo errado. Se nós somos verdadeiramente marido e mulher, os dois estão bem ou os dois estão mal, mas os dois têm que estar juntos. Né? Temos que ser uma só carne na nossa vida financeira. O nosso padrão de vida, irmãos, tem que ser decidido por aquilo que a gente ganha. Eu vi uma reportagem de uma pessoa que era dona de uma casa de festas. Ele falou, olha, todas as famílias, quando contratam uma festa, num salão de festa, normalmente é uma festa equivalente a 2 níveis acima do padrão social da família. Ou seja, a pessoa vai dar uma festa, nunca dá uma festa dentro da realidade dela, sempre dá uma festa numa realidade bem acima daquilo que ela pode pagar, não importa a que custo isso vai ser feito. Mas ele disse, dificilmente a festa é dada dentro da realidade da família, ela sempre projeta uma festa muito além daquilo que ela pode dar. E o cara diz isso com uma certa autoridade, porque é ele que sofre para receber o dinheiro da festa. Então ele vê a dificuldade que a família tem de pagar porque faz algo que está fora da sua realidade. A gente precisa, viver dentro do padrão que a gente pode viver, né? O Paulo nos ensinou isso. Ele disse, olha, eu sei viver bem na fartura e também sei viver bem quando eu tenho pouco, né? Ele disse isso, em todas as coisas eu glorifico a Deus, porque eu sei viver bem na riqueza ou na pobreza. A gente tem que aprender a viver bem quando tem e viver bem também quando não tem. A gente tem que estar sempre readequando o nosso padrão de vida à nossa realidade financeira. A vida financeira, irmãos, é destruída, ela afeta diretamente toda a família, não tem como ser diferente. Então a gente precisa ter cuidado, sabendo que o que eu estou administrando o bem-estar da minha família. Então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Aqui também caberia a recomendação de que os nossos filhos devem viver de acordo com a nossa realidade. Não fiquem tristes por precisar frustrar os seus filhos, porque você vai estar ensinando algo precioso a eles, porque todo mundo é frustrado na vida. Né? A gente vai aprender logo que sai para a vida que a gente não pode ter tudo o que a gente quer. A gente vai aprender isso, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade com a nossa vida financeira, né? Fazer, pedir a Deus que Deus abençoe a nossa vida financeira, né? E a gente sabe que a palavra diz, que aquele que dá com generosidade recebe também, né? Que a gente tenha um coração generoso para Deus, né? Porque Deus, Ele é o Deus, eu sempre digo isso, Deus é o Deus da ouro e da prata. Se Ele quisesse, Ele manteria toda a igreja dele muito bem abastecida, porque Ele é Deus para fazer isso. Mas aprove a Ele, deixar que a própria igreja cuide da necessidade da igreja. Mas quando a gente entende que a igreja é nossa responsabilidade de cuidar com a nossa fidelidade, Deus abençoa a nossa vida financeira. Você dizer a Ele, Senhor, eu reconheço que eu recebi de Ti e eu te dou a primícia por conta disso, para que Deus abençoe a nossa vida, a gente colocar a nossa vida financeira nas mãos de Deus, porque não se iludam, irmãos, o devorador está à espreita, né? Quantas vezes na nossa vida tu quer fazer algo, mas parece que acontece um monte de coisa de uma vez só e o teu dinheiro vai embora. Muitas vezes, coincidência, mas às vezes é o devorador que está lançando mão sobre a nossa vida. E a gente precisa pedir a Deus, nos guarda do devorador, né? Toda vez que eu recebo o dízimo, eu oro pela igreja, pedindo, Senhor, não permita que o devorador toque nas famílias da igreja. Porque ele está à espreita, ele sabe que a vida financeira é uma brecha que desestrutura a família, desestrutura a vida do casal. Então, amados irmãos,
Essas são algumas coisas, né, que tem sido alvo, né, tem sido razão de conflito nas famílias, porque muitos casais ainda não têm essa compreensão. E eu creio que de tudo que eu falei aqui, algumas coisas foram novas para vocês e vão ajudar daqui para frente. Então, que nós possamos, né, usar essas ferramentas com sabedoria na nossa vida, cuidar, né, de todas as áreas da nossa vida. Tantos itens foram colocados aqui, porque vida familiar é algo complexo. Mas Deus espera que a gente viva como uma só carne. Né? A vida de casal, né? A vida de família, não só casal, a gente para viver numa família tem que renunciar. Como filhos a gente renuncia pela família, como pais renunciamos pela família, como casal renunciamos pela família. A vida de família exige uma renúncia, porque é o nós que conta, não o eu. Né? A gente tem que ceder para que o nós seja abençoado. E nossos filhos precisam aprender isso desde o começo das suas vidas. Eu espero, amados irmãos, que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês. E no culto da família do mês que vem, né, no último domingo do mês, eu vou estar trazendo outra palavra que eu já tinha pronta aqui hoje, que é justamente, vou estar falando sobre a importância do testemunho que a gente dá do casamento. Lá em Gênesis, né, Deus criou o homem e a mulher, ele disse e viu que era bom. Mas o mundo hoje tem dito que não é. Hoje o mundo declarou que casamento é uma instituição falida, né? Que não vale a pena casamento. Casamento é algo que você troca como troca de roupa. Mas a gente vai rever aqui no culto da família do mês que vem, que casamento é uma coisa boa, sim. Só que o mundo ele perdeu o entendimento do que é o casamento. Porque ele não sabe o que é o casamento dentro do projeto de Deus. E nós, né, que somos testemunhas de Cristo, a gente tem que ser testemunha do casamento também. E principalmente para os nossos filhos, qual a imagem de casamento que a gente tem criado para os nossos filhos? Né? O que os nossos filhos estão aprendendo sobre casamento olhando para nós? A gente tem que ter esse cuidado. Né? Eles vão crescer pensando o que sobre casamento? E aqui eu vou trazer várias situações, vai ser a ministração do mês que vem, no último domingo, com certeza para abençoar a vida de vocês também. Vamos orar. Após o culto, todos convidados, né, a nossa sopinha lá atrás, para o nosso momento de comunhão. Amado Deus e Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas nesse momento e te pedimos, Senhor, que em meio a tudo que estamos vivendo, o Senhor nos proteja de todo perigo. Mas, sobretudo, Senhor, te pedimos, nos guarda de todo mal, Senhor. Deus amado, que a nossa vida esteja sobre as Tuas mãos e que nós sejamos cuidados a todo tempo. Entregamos nas Tuas mãos toda essa situação do nosso país, te pedindo, Senhor, age soberanamente sobre esse país, sobre essa terra. Restaura, Senhor, cuida do Teu povo, eu te peço. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, agora e para sempre. Amém.